diz o seguinte: disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos, trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engates, para entalho de madeira e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até as mais engenhosas, e a do bordador, em estofa azul, púrpura, carmesim, em ninho fino, e de tecelão, sim, toda sorte de obra, e elaborar desenhos. Então Deus escolheu e chamou, o pessoal diz que o som voltou já, que já está ok. Deus escolheu e chamou pelo nome. Isso é uma coisa fantástica, né? Deus nos trata na individualidade, Deus nos trata na particularidade. Nós somos chamados de povo exclusivo de Deus. Então Deus olha para cada um de nós e disse: a este eu vou chamar para esta atividade, aquele para aquela atividade. Nós vimos no decorrer dos estudos que nem todos foram chamados para apóstolos, nem todos para profetas, nem todos têm o dom de línguas, nem todos interpretam. Cada um Deus dispôs no corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça, Deus dispôs cada um para uma obra excelente. E também há no meio da igreja aqueles que são chamados para ter, o texto diz aqui, versículo 31, Deus encheu do seu espírito e deu habilidades, deu conhecimento artístico, para que esses irmãos aqui trabalhassem com desenhos, trabalhassem com bordado, trabalhassem com corte de madeira, trabalhassem com lapidação, e assim por diante. E a gente viu nesta caminhada também o desenvolvimento do chamado ministério levítico, que surge como um ministério de louvor, de adoração, de manutenção, de cuidado com as coisas do templo, de segurança das coisas do templo, de portaria. É um ministério múltiplo. Volte algumas páginas e vem aí para Êxodo agora capítulo 32. Versículo 25. Equivocadamente, alguns interpretam apenas os músicos da igreja como levitas. E quando na verdade o ministério levítico, ele é muito mais amplo do que apenas o ministério musical. Mas também está dentro do ministério levítico o louvor, a arte, a música. Êxodo capítulo 32, a partir do versículo 25, diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai, tornai a passar pelo arraial de porta em porta, mate cada um seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi, segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo, naquele dia uns 3.000 homens. Pois Moisés dissera: consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, seu irmão, para que ele vos conceda a bênção. Esse texto está no contexto do bezerro de ouro. E quando todas as tribos de Israel tinha 12 tribos, 11 tribos estavam envolvidas com a idolatria, de maneira direta ou indireta. Quando Moisés faz o desafio dizendo assim: olha, quem é de fato da parte de Deus? Quem de fato está contra o pecado, contra a idolatria? Os levitas se manifestaram. E a gente vê nessa ação dos levitas um prenúncio do que seria os chamados no Novo Testamento. Porque Deus escolhe Israel como uma nação. E a gente vê que o texto bíblico vai dizer que a nação de Israel era uma nação santa, era uma nação separada, era um povo exclusivo, para que a nação inteira fosse um reino de sacerdotes. Mas a nação não deu continuidade ao ministério. E esse ministério que era da nação, quer ver isso? Olha lá,
Êxodo capítulo 19, volta algumas páginas aí no texto de Êxodo. Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Vai dizer o seguinte, versículo 5: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A nação era para ser santa, o reino inteiro era para ser de sacerdotes. Não era para ter uma família sacerdotal, não era para ter uma casa sacerdotal, como a casa de Arão. Mas tem um condicionante. O versículo 5 vai dizer: se pois diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a aliança. A voz do Senhor e a aliança foi desprezada pelas 11 tribos, que se perderam na idolatria com bezerro de ouro. Mas quando Moisés fez o chamado, os levitas disseram assim: eis-me aqui, ou eis-nos aqui. A tribo de Levi se apresentou. E essa é uma característica neotestamentária, onde nós reagimos à palavra de Deus. Deus dá um chamado, Deus dá um mandamento, Deus dá um direcionamento e a gente reage. Os levitas reagiram e foram separados para um ministério excelente. O ministério sacerdotal, que tem a ver com a intercessão, o ministério sacerdotal, que tem a ver com a proclamação da palavra. Os levitas foram separados para o cuidado com o local do culto. Os levitas foram separados para o cuidado, administração e execução do próprio culto. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós identificamos a igreja como um ministério levítico. Aqueles que reagem à palavra de Deus, aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aqueles que têm o culto, o louvor, a adoração, a intercessão como privilégio, mas também como prioridade nas suas vidas. Dito essas coisas iniciais, vamos meditar na composição do ministério de louvor e adoração, sendo que alguns itens que a gente vai apresentar cabem em qualquer ministério, qualquer um dos ministérios da igreja. Mas aqui a gente está separando esses para falarmos do ministério de louvor e adoração. Volta lá para os nossos slides e vamos aqui para o chamado princípio básico. Qual a coisa mais básica do ministério de louvor e adoração? O que os irmãos acham? Qual a coisa mais básica? Nós vimos que o diabo, o chamado anjo querubim, aquele que estava na liderança, na organização, aquele que teve instrumentos musicais celestiais desenvolvidos para o uso pessoal dele, para que ele regesse, para que ele conduzisse, para que ele dirigisse o louvor e adoração a Deus. O diabo se perdeu na sua vaidade, na sua iniquidade, na sua soberba, e foi lançado fora da presença de Deus. O que a gente vai dizer agora serve para todos os ministérios, mas tem um destaque mesmo no ministério de louvor e adoração. Princípio básico. Primeira coisa que a gente entende quando nós falamos de ministério de louvor e adoração é que a honra, a glória precisa ser dada única e exclusivamente a Deus. O homem não foi criado para ser glorificado. A glória do homem é simplesmente ou completamente o privilégio de ser imagem e semelhança de Deus. Nós não buscamos honra, nós não buscamos louvores a nós não buscamos holofortes, nós não buscamos as luzes, nós não buscamos a glória. Nós dedicamos, nós consagramos, nós declaramos e nós damos glória ao nome do Senhor. E o texto básico aí é João 3,30, quando João Batista declara: em algum momento confundiram João com o Messias, em algum momento acharam que João era alguma coisa a mais do que ele, João, era de fato. E João vai declarar: não, eu não sou o profeta, não, eu não sou o Messias, não, eu não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto. E na sequência ele declara: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então a coisa mais básica do ministério de louvor
a gente não canta para as pessoas, a gente não lidera para as pessoas, a gente não faz, nós falamos dos adereços. Teve um determinado estudo que a gente falou da linguagem que expressa as luzes, as cores, quando a gente de repente enfeita a igreja, na Páscoa, no Natal, quando a gente coloca mensagens tematizadas, Dia dos Pais, das Mães, Dia dos Idosos. A gente louva a Deus aqui hoje, Marcão presente, falando dos nossos idosos. Seja bem-vindo, Deus abençoe. Quando a gente pensa nessas coisas, tem a ver com comunicação. A gente quer falar algo. E às vezes a pessoa chega na igreja e quando ela está enfeitada, tem um presépio, tem uma estrela, que são símbolos do Natal, aquela simbologia fala com ela. Mas não existe glória nessas coisas. Não é a luz que destaca o pregador, ou o cantor, ou o músico. O objetivo da luz, das cores, do presépio, dos símbolos, é comunicar algo que diz respeito à glória de Deus. É necessário que Ele cresça e que cada um de nós diminua. E quando a glória de Deus é manifestada, queridos, isso aí é outro mundo. Quando a glória de Deus é manifestada, Deus cura. Quando a glória de Deus é manifestada, Deus salva, Deus trata, Deus reconcilia. Nós saímos alimentados, nós saímos restabelecidos, porque encontramos, de fato, aquilo que nos compete. É muito triste, no Instituto de Verão desse ano, o pastor Secundo, no nosso culto na Laje, quem estava aqui no culto da Laje? Os irmãos estavam? Nós tivemos o primeiro culto aqui na Laje, no Instituto de Verão, e o pastor Secundo trouxe uma mensagem muito interessante. Entre as falas que ele trouxe, ele falando a respeito da glória, ele disse que o homem não suporta a glória, por menor que seja, nós não suportamos, porque nós não fomos criados para a glória, nós fomos criados para glorificar. E quando nós desejamos a glória para nós, além de não cumprir, imagina você, sei lá, tem um aparelho na sua casa, um aparelho que transmite imagem, e você quer utilizar aquele aparelho para transmitir som, não funciona. O retroprojetor, ele transmite imagem, as caixas de som transmitem som, mas se eu quiser inverter e transmitir imagem através da caixa de som, não vai funcionar, e vai dar problemas sérios. Quando nós desejamos, querido, ao invés de transmitir a glória, recebê-la, traz problemas sérios. E todos a gente tem histórias doídas. Nós temos histórias sofridas a respeito de pessoas que buscam a glória e não suportam ela. São muitos artistas, muitos músicos, muitos atletas, e as pessoas, a gente vê com tanta tristeza, pessoas talentosas na música, no canto, Whitney Houston, Elvis Presley, Michael Jackson, no esporte recentemente, a morte do Maradona, e a gente vê, aí você fala assim, não, mas a pessoa conquistou tudo, mas viveu uma vida limitada. Ela viveu uma vida limitada, brigando com as drogas, brigando com a polícia, brigando com família, ainda em vida, brigando com o seu corpo e fazendo cirurgias plásticas e colocando botox e fazendo cirurgias para tentar atingir uma silhueta, uma questão social, porque ela precisa. A glória de alguma forma afeta a vida dela, ela quer ser apresentada, ela quer ser exposta em perfeição, quando na verdade perfeito só aquele que nos criou. E quando nós aceitamos as nossas limitações e damos a glória a Deus, nós somos felizes. Quando nós buscamos a glória para nós, nós vivemos vidas tristes e vidas limitadas. O versículo de Isaías 42:8 vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outra. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória. Há uns anos atrás, num instituto de verão também, já muitos anos atrás, veio um baterista aqui na igreja, e um jovem muito talentoso, e além de tocar muito bem o instrumento, ele
ainda fazia meio que malabares com as baquetas. Enquanto ele tocava, ele girava as baquetas na hora que ele ia fazer o movimento. E quando acabou o culto, chamou muita atenção, e a gente conversando, tal, brincando, e alguns provocando ele na brincadeira. Alguém fez uma pergunta um pouco mais séria, e disse se aquilo que ele estava fazendo não era um ato de soberba, de vaidade, se ele não estava querendo se aparecer no momento em que ele tocava o seu instrumento. E a resposta dele foi fantástica, né? Primeiro ele perguntou para mim o que eu achava, e aí eu devolvi a pergunta para ele. Aí eu falei o seguinte: você faria tudo isso que você fez hoje? A igreja estava lotada, naquele templo antigo, apertado, com cadeiras a mais, não sei o que lá, vamos arredondar aqui, sei lá, 300 pessoas. E eu perguntei para ele: você fez todo o seu repertório com a igreja cheia, com 300 pessoas, e se estivesse vazia, você faria a mesma coisa? Isso diz respeito a quem você está adorando. E a resposta dele foi fantástica. Ele disse assim: pastor, eu faria. E tem mais, eu só posso louvar a Deus fazendo essas coisas, porque isso faz parte do talento que Deus me deu. Se eu fizer menos do que isso, eu estou pecando. E eu achei aquilo fantástico, porque realmente, se ele reconhece que o talento é de Deus, ele tem que usar com toda a dedicação, com toda a maestria. Se ele faz menos, ele está de fato pecando. Nós precisamos sempre, como diz aqui o versículo 29 agora dos Salmos, tributar ao Senhor. O que é tributar? É devolver, é pagar ao Senhor aquilo que é devido somente a Ele. Tributar ao Senhor glória e força, tributar ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. Quando nós glorificamos a Deus através dos cânticos, das palmas, através do nosso trabalho, através do nosso estudo, através do nosso corpo, nós estamos fazendo somente aquele que é merecedor. Se a gente fizer menos do que Deus tem nos dado competência, nós estaremos de fato pecando, porque toda honra, toda glória é devida ao Senhor. Você tem um dom, você tem um talento, você tem que fazer ele no máximo. Você não precisa fazer além das suas forças. Aí tem gente que fica doente, as pessoas têm o tal do burnout, as pessoas entram em estresse profundo, as pessoas entram em depressão, em ansiedade, está fazendo além. O texto de Eclesiastes vai dizer: tudo quanto pois vier à tua mão, faze conforme as tuas forças. Não além, conforme as tuas forças. Quem excede o que nós fazemos é Deus. A gente faz conforme as nossas forças, mas o Espírito excede de tal forma que aquilo se transforma em algo sobrenatural. Queridos, Romanos 11:36, por que devemos fazer no máximo da nossa força, da nossa saúde física, emocional, dos nossos recursos humanos, financeiros? Romanos 11 diz: porque dele, por ele, ou por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Princípio básico do ministério de louvor e adoração, de novo, cabe para todos os ministérios da igreja, mas precisa ter uma atenção mais especial no ministério de adoração, por conta das características que nós vimos nas semanas anteriores. Princípio básico: a glória é de Deus. Ah, mas eu estou tocando, o meu instrumento não está aparecendo. Quem tem que aparecer? O teu instrumento não está aparecendo no sentido de banda, então está atrapalhando porque a pessoa não está ouvindo. Legal, a gente vai organizar a questão harmônica, mas não porque eu tenha que aparecer ou eu tenha que ser destacado. A glória é de Deus. Se esse é um princípio básico, nós temos um desafio, que é o próximo slide, diz respeito ao desafio e também o privilégio, que é de trabalhar junto, e é difícil. A gente tem aqui na igreja, já comentamos sobre isso, um ministério de louvor, de adoração, de arte, somando com coreografia, com teatro. Se somar o coral adoração, o coral Elion, né, os adolescentes, os jovens, a banda dos juniores, as meninas, né, ainda tem bandas que são compostas, que às vezes a pessoa é da nossa igreja, participa com outros irmãos de outras igrejas. Se somar tudo isso,
A gente está falando de quase 200 pessoas. É quase metade da igreja. 35% da igreja envolvida com arte, com música, com dança, com interpretação. Isso dá um baita trabalho. Dá um baita trabalho. E o grande desafio, queridos, para o ministério de louvor e adoração é unidade. O grande desafio de um ministério de louvor, de adoração, de arte dentro da igreja é comunhão. O texto aqui de referência, Amós 3,3: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Deus aqui cobrando o povo de Israel, porque Israel não queria andar com Deus, porque não estava de acordo com a lei do Senhor. E o Salmo 19 vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ainda de maneira poética, o Salmo 19 vai dizer que a lei do Senhor é como favos de mel. Mas o povo de Israel não estava de acordo. Agora imagina um ministério de louvor, de adoração, que tem todo o perigo que nós vimos há 15 dias atrás, da vaidade, da soberba, que tem o diabo como um agente muito dedicado a derrubar, a matar, a destruir, em especial os líderes, os ministros, os adoradores da casa do Senhor. Imagina se não houver acordo, imagine se não houver comunhão. É um desafio. Ah, mas eu não concordo com isso. A pergunta que você tem que fazer é o seguinte: eu não concordo porque tem a ver com gosto, a maneira que eu gostaria, o jeito. Ah, eu não gosto desse estilo de música, eu não gosto desse ritmo, eu não gosto dessa introdução, eu não gosto dessa virada. Tem a ver com gosto, com estilo? Ou de fato tem a ver com espiritualidade? Tem a ver com teologia bíblica profunda? Você criticar uma música e dizer: olha, essa música biblicamente ela não traz uma mensagem edificante, ela não traz uma mensagem missionária, ela não traz uma mensagem de conserto, ela não traz uma mensagem de arrependimento. Isso é um tipo de discussão. Agora, eu não concordo porque eu não gosto. A gente volta para o princípio básico: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Trabalhar com pessoas é muito complicado, e o ministério de louvor trabalha com muitas pessoas e com muitas vaidades. É necessário, querido, concordar. 1 Coríntios 1,10: rogo-vos, porém, irmãos. Olha o tipo de rogo, olha o tipo de apelo que Paulo faz. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está apelando ao nome de Jesus. Que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Como que a gente vai ser unido no mesmo pensamento e no mesmo parecer? De novo, a primeira pergunta é se esse pensamento e se esse parecer é bíblico. Se esse pensamento, se esse parecer está louvando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor. Sim, a gente volta para o princípio básico: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E aí você abre mão da sua opinião, você abre mão do seu gosto pessoal, para que o ministério esteja falando a mesma coisa, para que esteja em unidade, para que o nome do Senhor de fato cresça. 1 Coríntios 14, 26. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vós tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra de língua, uma interpretação. Tudo seja feito para edificação da igreja, para edificação do corpo de Cristo. Olha, vamos nessa quarta-feira cantar essa música. Não, mas essa música não. Vamos montar esse repertório. Não, mas isso não. A pergunta a ser respondida: o nome de Cristo está sendo glorificado? É o primeiro preceito. O segundo preceito: vai trazer edificação para a igreja? Um repertório musical é algo muito profundo dentro de uma igreja. Diz respeito não apenas à sua identidade musical, diz respeito à sua identidade teológica, diz respeito à sua história. Porque é necessário, dentro de um repertório, ter as músicas do tempo presente, ter as músicas dos anos anteriores.
Porque tem músicas que tem a ver lá com o batismo do irmão. E aí você precisa resgatar um canto do inário, um canto do cantor, um canto da harpa. Você precisa resgatar grupos dos anos 70, dos anos 80, os Vencedores por Cristo, o grupo Logos, dos anos 90, Comunhão e Adoração, Comunidade da Graça, dos anos 90 e 2000, a Lagoinha, Renascer, os do tempo presente. Por quê? Porque você está adorando a Deus, mas você está se comunicando com a igreja. E aquela música diz respeito à decisão que ela tomou ao lado de Jesus. Tem músicas que dizem respeito ao arrependimento, à reconciliação, que dizem respeito ao casamento da pessoa. E quando aquilo é ministrado na igreja, através do Espírito Santo de Deus, só o dedilhado inicial daquela música já traz à memória coisas que dão esperança às pessoas. Então o repertório musical não diz respeito ao gosto musical de quem está à frente, mas diz respeito à glória de Cristo, diz respeito à edificação da igreja, diz respeito à história de uma igreja local, à história das famílias. E é um desafio para o ministério, é um desafio buscar essas coisas. Por quê? Salmo 133, 1. Ó quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. A música traz também unidade. A música traz também o resgate de valores da fé cristã de muitos irmãos. Cadê os irmãos que estão assistindo aqui no Facebook? Qual a música, querido irmão? Você que está aí no Facebook e no YouTube. Qual a música que faz você lembrar da sua conversão? Qual a música que faz você lembrar da sua conversão? Qual a música que faz você lembrar do seu batismo? Coloca aí para a gente conhecer o repertório musical aí dos irmãos. Tá? A Aline, a Cacilda, a Elizabeth, a Patrícia, a Ivana, a pastora Ilse, a Marília, o Carlos Segura, a Maria Anália, tem vários irmãos aqui, a irmã Francisca, a pastora Enedir. Qual a música que tem a ver com a sua salvação? Qual a música que tem a ver com o seu batismo? Quando você ouve, quando você canta essa música, aquilo te traz de volta à tua decisão, aquilo te traz de volta ao teu primeiro amor. Nós vemos lá em Apocalipse a recomendação à igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Quando toca aquela música, você puxa a vida. Quando eu aceitei Jesus lá na minha adolescência, quando eu aceitei Jesus na minha juventude, quando eu aceitei Jesus, a minha vida cristã era diferente do que é hoje. Eu tinha mais amor, mais paixão. Aquela música te leva. O Éder colocou aqui: quão formoso és. Quem mais? Cadê os irmãos aí, presente? Enquanto os irmãos vão colocando, passa mais uma aí para a gente. O Carlos Segura colocou aqui: Jardim da Inocência, do Baruch. Profunda também a letra dessa música, fala muito às nossas mentes e corações. Vai colocando. Querido, ministério de louvor e adoração. Se nós vimos que o princípio básico é glorificar a Deus, se a unidade, a comunhão, o abrir mão da minha vontade, do meu desejo, do meu gosto, em prol da comunhão, em prol da edificação do corpo de Cristo, faz parte do ministério, que a gente precisa entender. De novo, vale para todos os ministérios: ministério pastoral, diaconal, de evangelismo e missões, de intercessão, vale para todos os ministérios. A gente precisa entender que ministério é serviço. A palavra ministro no Novo Testamento, ela tem por trás dela escravo, tem por trás dela servo. Quando a gente vê hoje ministério, a gente pensa nos ministros que a gente tem no governo, e a gente fica às vezes comparando. O ministro num governo, ele tem privilégios, ele tem foro especial, ele tem regalias, e mesmo assim muitos desses infelizes ainda roubam o povo. Mas não é esse tipo de ministério. Ministério na casa do Senhor não é aquele que tem mais privilégio,
é aquele que tem mais trabalho, aquele que tem mais serviço. A Rebeca colocou incomparáveis, essa música é fantástica, né? Incomparáveis são tuas promessas. Outra música fantástica. Quem sabe um dia a gente vem, aí tem que vir realmente com o coração bem disponível e todo mundo com a criatividade lá em cima, né? Ao invés da gente vir para um culto de quarta, de domingo com o repertório pronto, a gente vem sem repertório e faz esse exercício, deixa as músicas que os irmãos colocarem serem o nosso repertório. Vai ser um negócio fantástico. Aclame ao Senhor. O Carlos também colocou aqui. Então, ministério de louvor e adoração, sendo um ministério de serviço. A quem a gente serve? Querido, não tenha dúvida. Você que toca, você que canta, você que está na imagem, no som, na sonoplastia, os irmãos do teatro, os irmãos da coreografia, né? Os irmãos que fazem parte do ministério de louvor e adoração de maneira ampla, os irmãos estão servindo ao Senhor. A quem nós servimos? Pô, mas eu gasto tempo ensaiando. Aqueles que tocam os instrumentos de corda têm as mãos calejadas para poder chegar ali na perfeição. Os irmãos do instrumento de sopro, a repetição, os irmãos do teclado, os irmãos do canto, os irmãos da percussão, dos instrumentos retumbantes. Os irmãos, cada um tem o seu nível de dedicação, de investimento, de tempo. Aí tem gente que pergunta assim, mas vale a pena? E você vai dizer, sim, eu estou a serviço do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A pastora Eus colocou aqui, meu coração tem anseio. Que música é essa, pastora? Essa aqui eu não conheço, não. O meu coração tem anseio de ver tua glória, enchendo a terra como as águas cobrem o mar. Sabe dizer, pastora Eus, de quem é essa música? Os irmãos que estão aí no computador, pesquisa aí de que grupo, ou de que... Grupo Vida. É isso, Cacilda? O Grupo Vida. Ó, o Genesi colocou o hino 191. Quero estar ao pé da cruz, do cantor cristão. Então, por quê que precisamos cantar cânticos do cantor, do inário, da harpa? Porque diz respeito à história de vida do indivíduo, do adorador. E o ministério de louvor e adoração está a serviço, em primeiro lugar, de Deus. E, em segundo lugar, está a serviço de uma igreja local. Nós estamos, e a igreja nossa, aqui a igreja do 15, ela tem algumas características. E o ministério de louvor precisa buscar o compromisso com o povo desta igreja, com o serviço da galera desta igreja, a edificação, o fortalecimento da criança, do adolescente, do jovem, adulto, do idoso, né, o Marcão aqui presente, né, dos idosos desta igreja. A gente precisa. A quem nós servimos? Aos demais ministérios. Os ministérios fazem as suas chamadas, a gente chama, né, de programações, os seus eventos. O ministério de louvor e adoração, da sonoplastia, o ministério de arte está a serviço desses irmãos. Porque este dom, essa competência está nesse grupo. Outros dons e outras competências estão naquele grupo. Servir aos que ainda não conhecem a Jesus diz respeito ao motivo, né, de ganharmos almas para Cristo. Por que Deus não nos levou ainda para o louvor da sua glória em toda a eternidade? Porque Ele ainda deseja, Ele ainda busca que pessoas aceitem Ele como Senhor e Salvador. Então o ministério de louvor e adoração também está a serviço de missões, também está a serviço do evangelismo. A Vaniele colocou aqui, mais de ti. Mais de ti. Porque ele vive de ser manchilha. Esse cântico é maravilhoso. E realmente é quase um cântico semanal. A gente tem um culto ou outro tem que pôr ele, porque renova a nossa esperança mesmo. Qualidade e competência, querido. Marca aí agora, vai marcando todos os irmãos aí do Ministério de Louvor e Adoração nessa parte. Começa aí pelos guitarristas. Quem são os guitarristas da igreja? Cauê, Chico, Luan, Jean, vai marcando aí. Isaac, Lucas, também toca. O Dolly também toca de vez em quando. Vai marcando o nome desses nós cegos aí. Coloca aí no Facebook. Os tecladistas da igreja. Tiago, Éder, Davi,
Rebeca, a Natie, isso, vai marcando aí os nomes. Os bateristas, a Nath, o Adriano, o Caio, o Samuel. Isso, põe meu nome aí também, marca eu também. Quem mais? Quem mais? A Guiomar. Esquecemos de alguém, não? Os baixistas, o Gui, o Gessé. Quem mais? A Débora também, né? Toca de vez em quando, das meninas. Aí agora a turma tem o Carlão na percussão. Os outros instrumentos que de vez em quando atuam, a Sara no violino, o Rafa no violino. Quem mais? O Felipe também toca violino, toca nada. Mas eu já vi ele com violino na mão também. O Felipe Damasceno. Aí tem o Eric no sax, o Ezequiel no trombone. O Rafael já citei. Quem mais? O Michel, Marco Michel. Faz tempo que eu não vejo o Michel tocando. O Celson também toca, faz tempo que eu não vejo o Celson tocando. Quem mais? O André no teclado, a pastora Mabel também no teclado e piano. Quem mais? Agora vamos para os cantores. Ixi, tem um zilhão, né? Tem cantor demais aqui na igreja. Mas a gente lembra do Chico, do Jair, dos meninos que estavam aqui hoje, o Dô, a Rebeca, a Érica. Quem mais? Me ajuda aí. O Rafa, a Débora, a Gisele, a Aline, a Ilka, a Valdivina, isso, a irmã Valdivina, a Adriana que citou seu nome aqui para garantir a janta aí. Quem mais? Ezequiel, a Mayra, me ajudem, queridos? O Ludovico, o Ludovico é triatleta, né? Ele corre e pedala e nada. Quem mais, queridos? O Rafa, a Thalita, a Marlúcia, a Ivone. Gente do céu, metade da igreja. Me dá a lista de membros aí, pra gente. O Ondamar. A Bia. E, é muita gente. Querido, se eu não citei seu nome, me perdoe, mas a gente louva a Deus porque realmente é uma igreja de muitos talentos. Agora, quando a gente fala em ministério, adoradores todos nós somos. Todos nós devemos exaltar, bendizer o nome do Senhor, expressar com alegria o louvor através do canto, através da palma. Tem irmãos que têm dificuldade, ou ele canta ou ele bate palma, ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu não vou citar nomes, mas quando o Valdeci estiver perto, vocês dão uma olhada, né? Mas, queridos, para estar à frente do ministério, cada um dos ministérios exige um nível de competência. A gente falou do ministério pastoral, as competências, nós falamos do ministério. Ó, Saulo, bem supremo essa é show, hein, Saulo? Você buscou aqui no fundo do baú. Fantástico a letra dessa música, muito boa também. Vocês estão anotando para colocar no repertório, né? Vocês estão lascados agora. Tem que resgatar as crianças do louvor, né? Domingo nós tivemos aqui a banda do Ministério Infantil, e a gente está com um desejo muito grande de colocar aquela banda como principal e passar a régua em todos os outros, porque diminui o espaço físico e a gente ganha muito na questão de pecado, porque as crianças dos tais é o reino dos céus, né? Você imagina a diminuição, né? Você tira o Chico e põe a Tayla. Olha a diferença, né? Você tira o Chico e põe a Tayla. Olha a diferença na capacidade, né, espiritual. Queridos, pastor, eu quero cantar no ministério, eu quero dançar, eu quero estar na sonoplastia, eu quero estar na imagem, no som, eu quero tocar tal instrumento. Vamos se preparar? Vamos correr atrás? Olha o que o texto bíblico vai dizer. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. 1 Samuel 16, 18. Quando Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno, e os servos de Saul entenderam que aquilo era algo demoníaco, precisava chamar alguém que tivesse duas grandes competências. Dá uma olhada aqui, o texto diz.
1 Samuel 16, 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar. Ele tem domínio, ele sabe tocar. Ele é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Olha esses dois detalhes aqui, queridos: sabe tocar e o Senhor é com ele. No ministério nosso aqui, a gente abriu mão de um dos itens desse texto. A gente abriu mão de boa aparência. E a gente permitiu o Adriano, o Dô, o Éder, o Cauê participarem do ministério de louvor. Seja bem-vindo, Dô. Pode ficar, viu, Adriano? A gente abriu mão de parte do texto. O texto diz que tem que saber tocar, ser valente, ser confiável nas palavras, sisudo, forte nas palavras. Precisa ter a presença de Deus, o Senhor é com ele. A parte da boa aparência, a gente abre mão nesse momento. Outra coisa, querido, Salmo 47. Deus é o rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Grifa na sua Bíblia a palavra harmonioso, porque eu vou voltar nela no próximo slide, e a gente vai falar especificamente sobre harmonioso. 1 Crônicas 15, 22. Kenania, chefe dos levitas, músicos, tinha o encargo de dirigir o canto, porque era perito nisso. Ele tinha um encargo, ele estava à frente. Ele estava à frente do louvor, ele estava à frente da adoração, ele estava à frente do momento do culto do povo de Deus. Como que Kenania chegou àquela condição? O texto diz, porque ele era perito. Olha o termo que vai aparecer agora em 1 Coríntios 25, 7. O número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram 288. 288 mestres no canto. Querido, você quer estar à frente do ministério? Você quer participar? Você quer tocar? Você quer cantar? Você quer ministrar na casa do Senhor? Você tem um chamado para isso? Glória a Deus. Você é valente? Você é correto nas suas palavras? Boa aparência a gente está abrindo mão. O Senhor é contigo? Aí a pergunta é o seguinte: você toca bem o instrumento que você deseja? Você é perito naquilo? Você é mestre naquilo? Lógico que ninguém nasce sabendo, todo mundo se desenvolve. E a igreja aqui dá oportunidade para todo mundo. A gente brincou aqui, mas são poucas igrejas que dão oportunidade para as crianças terem um grupo. E eu vou contar no dedo e vai sobrar dedo para chuchu as igrejas que têm o nível de qualidade que a gente tem no louvor e adoração do ministério infantil. E aí tem a ver com a dedicação da Késia, dos professores dos juniores, a Valério, Maurício, Edilson, Abinaíl, e vai faltar nomes aqui de professores que eu vou esquecer também nesse momento. Tem a ver com a dedicação do Chico, dos pais que participam junto, o Jean, o Gessé, tem a ver com a participação. Mas são meninos e meninas que estão crescendo na graça e no conhecimento. Harmonioso cântico, passa mais uma aí. A palavra harmonioso que aparece no texto, lá no Salmo 140, no 47, é a mesma palavra que aparece em Jeremias 3, quando diz que Deus daria, volta uma aí, não, mais um, aí, deixa aí. É a mesma palavra que aparece em Jeremias capítulo 3, quando Deus diz assim: dar-vos-eis pastores conforme o meu coração, pastores que tenham conhecimento e inteligência. A palavra conhecimento, ou melhor, a palavra inteligência, que está ali em Jeremias 3, é a mesma palavra que aparece em Salmo 47. Aquele que toca o instrumento e aquele que prega, tem que ter esse negócio aqui, o tal do sacal, que é harmonioso. Que significa o quê? Tem que ter prudência naquilo que faz. Tem que ter inteligência. Tem que ter o processo. Eu achei isso aqui interessante. Essa questão do processo. Na música tem a ver com desenvolvimento, na pregação, no ensino também, no estudo, na dedicação. Na música tem a ver com ensaio, com repetição. No ensino tem a ver com pesquisa,
com elaboração, tem que ter raciocínio lógico, a música exige muito disso, precisa ter conclusão. Então aquela coisa que você literalmente começa e termina, você sabe o processo, o fluxo como um todo, precisa ter atitude sábia. A palavra que está por trás do harmonioso ali de Salmo 47, ela diz respeito à sabedoria, ela diz respeito à inteligência, ela diz respeito à prudência. Nós precisamos fazer as coisas do Senhor com diligência. Nós precisamos fazer as coisas do Senhor com disposição. Nós precisamos fazer as coisas do Senhor com alegria. Precisamos fazer as coisas do Senhor com competência. Durante um tempo, equivocadamente, as pessoas se valiam da misericórdia do Senhor para passar um pano na sua incompetência. Ah, mas a vida está muito corrida, essa semana eu trabalhei muito, não deu para me dedicar, não deu para pesquisar, não deu para eu elaborar um bom sermão, não deu para preparar uma boa mensagem. Deus sabe que eu fiz o meu melhor. Deus sabe, infeliz, que você não fez o que devia ter feito, mas quer pregar, quer ensinar, quer tocar. Foi passada a música, foi passado o repertório, a pessoa não ouve, não pesquisa, não tira, não ensaia antes, não se prepara. Aí chega no momento do ensaio, quando está toda a banda, ela está perdida. Pô, mas você não ouviu a música? Ah, eu não ouvi, não deu tempo. Ah, mas você não tirou a música? Não, não tirei. Queridos, nós precisamos ter prudência, diligência, inteligência. Precisamos ter atitude sábia. Precisamos ter um cântico harmonioso. Precisamos ter um cântico completo. Completude, conclusão. Precisamos ter entrega. O texto de Jeremias 48 é um texto pesado. É um texto pesado. E o texto vai dizer, maldito. E olha que a palavra maldito, maldição, aparece poucas vezes na Bíblia. Então, quando ela aparece, a gente deveria ficar atento. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos, e é um perigo. O artista, parece que é um pouco da característica daqueles que têm esse talento. Não estou falando de dom espiritual, estou falando de talento. O artista vive muito do improviso. Ele gosta da coisa menos disciplinada. O processo artístico dele depende de uma certa liberdade, de horário, de situação. Então ele é meio desprendido. Ele não tem aquelas questões formais. Isso faz parte, de repente, da cultura artística. Mas a grande verdade é que quando a gente fala de ministério de louvor e adoração, precisa ser sacal, precisa ser prudente, precisa ter processo, precisa ter conclusão, precisa ter dedicação, precisa ter comprometimento. Numa corrente, quando a gente fala num processo, né, uma corrente, ela sempre vai quebrar no seu elo mais fraco. O elo que tiver mais fraco, ele vai quebrar a corrente inteira, por causa de um elo mais fraco. É aquele que não ora, é aquele que não jejua, é aquele que não pesquisa, é aquele que não treina antes, é aquele que não estuda antes, é aquele que não faz. É aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos muitos irmãos aqui na igreja, no ministério de louvor, de arte, de dança, de teatro. Querido, você tem sido bênção no teu ministério? Ou você tem sido o elo fraco, aquele que traz irritabilidade? Aí vai começar o culto, todo mundo irritado, porque você chegou atrasado. A primeira música, a entrada era sua, e você não estava aqui no horário. O som não estava pronto, a coisa não estava equalizada, a imagem não tinha sido analisada, o teste do vídeo não tinha sido feito. Aí você bagunçou com a vida de todo mundo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Ah, pastor, mas eu tenho uma vida muito corrida. Então, querido, ou você organiza melhor sua vida, ou você pede licença do ministério.
Nossa, mas o ministério só porque eu não consigo chegar no horário? Anota aí na sua Bíblia, querido. Jeremias 48:10. Maldito. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Você pode se organizar melhor. Você pode abrir mão de uma coisa ou de outra para cumprir o horário, para se dedicar melhor. Porque quando a gente percebe aqueles que mais dão trabalho, aqueles que trazem mais o processo da irritabilidade no grupo, não são os mais ocupados. Não são aqueles que estão trabalhando, estudando, e às vezes são aqueles que estão mais tranquilos, é que são mais relaxados. Querido, o nosso louvor, Salmo 47, volta um slide aí. Saber tocar, ser forte e valente. Salmo 60, 1 Samuel 16. Tocar com harmonia, que é prudência, inteligência, dedicação. Salmo 47:7. Ser perito no que faz. Está sempre buscando melhorar, sempre buscando crescer. Não quer dizer, querido, que você vai virar um Beethoven, um Handel, um Chopin, não é isso. Mas você vai ser o melhor que você pode, não o melhor do outro. Cada um, Deus deu uma medida de fé. Você tem que ser o teu melhor. Não é se comparar com o outro. Nossa, mas se eu não cantar conforme fulano, então eu não é isso. Não é se comparar com o melhor do outro. Tudo quanto vier à tua mão, você tem feito conforme a totalidade das tuas forças? Isso sim é harmonioso cântico. 1 Crônicas 25:7. Ser mestre, perito, mestre, ter habilidade e competência naquilo que você faz. No passado os irmãos tinham muita dificuldade para tirar uma nota, para descobrir uma cifra. Hoje você dá 2 cliques no celular e você tem tudo isso na mão. E mesmo assim você não pega. Mesmo assim você não dá uma passadinha antes, não se dedica. É necessário dedicação, prudência, diligência, competência. É necessário ter o coração na obra do Senhor. Vamos avançar aí, pode passar mais um. Qual o instrumento mais santo na igreja, querido? Tem instrumento mais santo. Não, mas no passado nas igrejas só se usava o piano. Verdade. Para entrar os instrumentos elétricos na igreja tem todo um histórico de dificuldade. A bateria, os instrumentos de percussão. Não, mas esse instrumento é do diabo, aquele instrumento é do diabo. Querido, tudo é de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todo louvor, toda honra, toda glória é dedicada ao Senhor. Então não existe instrumento mais santo ou menos santo. Existe um instrumentista mais santo ou menos santo. Existe um homem ou uma mulher que se entrega mais, se rende mais ao Senhor, que tem o coração mais contrito ou não. Não é um instrumento. O instrumento é um ser inanimado. Quem toca, quem conduz o instrumento é que é santo ou profano. Quem toca, quem conduz o instrumento é que é separado, é dedicado, é consagrado ao Senhor. A Bíblia faz a apresentação de todos os tipos. Lógico que não tinha instrumento elétrico na época do texto bíblico, mas faz menção dos diversos tipos de instrumentos que nós usamos. A Bíblia fala dos instrumentos de cordas, de sopro, de percussão, fala do canto, fala das palmas, fala da dança. Nós já falamos aqui, fala de iluminação, fala de cenários, fala de mímica. A Bíblia fala de metáforas, de literatura, de poesia. São muitos os tipos de instrumentos, são muitas as competências artísticas que Deus nos dá para louvor e honra e glória do Senhor. A Bíblia fala da harpa, da lira. A lira é esse instrumento que aparece aí no alto à esquerda, que talvez seja um antecessor, de repente é do violão, do banjo, do baixo, do violino, que era um instrumento de cordas. O alude, dos instrumentos de sopro, a buzina, o chofar, a trombeta, a flauta, a pífaro, a gaita. São vários instrumentos que já eram utilizados naquela época. De percussão. Nossa, esse negócio de percussão só chegou na igreja agora, porque no passado não tinha. Pode ser que não tinha nos cultos, por motivo cultural, por gosto dos irmãos,
mas que os instrumentos de percussão estão no texto bíblico, eles estão e desde sempre. Fala do pandeiro, do sistro, dos símbolos, os símbolos sonoros, os símbolos retumbantes. O que são símbolos sonoros? São os pratos, por exemplo, que a gente tem nas baterias. Símbolos sonoros, pratos de lata, de prata, de bronze, de alumínio, de diversos tipos de materiais que eram utilizados na época para fazer símbolos que gerassem som. Os sinos, as campainhas. E tem uma série de outros instrumentos que o texto bíblico cita. Eu separei 2 textos aqui para os irmãos verem. Passa mais uma aí. 2 Crônicas 5 e Salmos 150. Mas, irmãos, tem muitos textos que citam os diversos tipos de instrumentos que a gente está acostumado a utilizar na nossa igreja. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, Vildô, Cauê, cadê o Adriano? Linho fino, tá vendo? Já que não tem a boa aparência, pelo menos vem bem vestido. Linho fino. Estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes, harpas, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram, para se fazer ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos. Além dos já citados, tem outros que de repente o texto não cita, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. O Salmo 150, que é um salmo fantástico, todo músico, todo ministro, todo louvor, todo adorador, todo aquele que exerce o ministério de louvor e adoração deveria conhecer e conhecer de cor. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som de trombetas, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas, com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser que respire, louve ao Senhor. Então, nós vemos que há uma diversidade, há uma potencialidade. Os instrumentos em si não são santos ou profanos. Os instrumentos são instrumentos mesmos, são meios para que alguém chegue a um fim de louvor e adoração, de edificação do corpo. Nós já vimos que a música traz profecia, nós já vimos que a música traz cura, que a música traz salvação. Deus utiliza esse momento litúrgico no culto para operar sinais e maravilhas. Para terminar, são muitos os perigos do ministério e daqueles que participam. Eu destaquei 3 aqui, mas a gente poderia colocar outros. De novo, serve para todos os ministérios, para o missionário, para o professor, para o conselheiro, para o pastor, para o diácono, serve para todos. Mas a gente vê que dentro de um ministério de louvor, que é o ministério maior da igreja, aquele que tem mais pessoas, aquele que exige mais, no caso, o líder do nosso ministério aqui é o Chico, aquele que tem maior exigência dos ministros, pela quantidade de pessoas, pela quantidade de ministérios que o ministério de louvor precisa servir. Quem tem muito desse perigo é o ministério de louvor. Dos maiores perigos é a mentira. Querido, não existe mentirinha. Essa foi só uma mentirinha. Mentira é mentira. Se é inha, se é ão, continua sendo mentira. E a mentira tem um pai, tem um dono, tem um fundador. O pai da mentira é o diabo, segundo João 8,44. A mentira surge desde o começo da história. O diabo contando mentira para Adão e Eva dormindo no barulho do diabo, e assim vai. Chegou atrasado, diga a verdade. Eu estava dormindo, eu estava jogando videogame, eu estava jogando futebol. Não inventa história. Muita desculpinha, está sempre com desculpa, sempre com desculpa.
Quando eu jogo bola com o Dô, que está aqui presente, eu falo: Dô, para de pedir desculpa, acerta o passe. Aí joga, né, Rebeca? Erra, toda hora erra. Aí desculpa, não, acerta o passe. Para de pedir desculpa, acerta o passe, não sei. Tem uma hora que a gente precisa parar de se desculpar. Tem uma hora que a gente precisa assumir que a gente está fazendo o trabalho do Senhor relaxadamente. Vale para todos os ministérios. Também no ministério de louvor e adoração. Precisa ter muito cuidado com a preguiça. O ministério de louvor e adoração exige ensaio. Exige repetição. Não é porque a pessoa tocou a música uma vez, que ela conhece a partitura, a cifra, tal, que ela vai conseguir tocar todas as vezes com excelência. Ela precisa repetir. Ela precisa se dedicar. Tem um X de tempo da semana dela para o ensaio individual. Tem um X do tempo dela que ela precisa buscar a comunhão com Deus, a oração, o estudo bíblico, mas também precisa se dedicar ao seu instrumento. E o texto bíblico de Provérbios vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. A formiga não tem chefe, não tem gente que fica pendurando nela, mas ela faz, porque ela sabe do seu compromisso. Paulo recrimina os preguiçosos, chamados da região de Creta, os cretenses. Paulo fala dos preguiçosos em 2 Tessalonicenses, não queriam trabalhar. Ah, mas Jesus já está voltando, para que a gente vai trabalhar? Paulo falou: então beleza, não trabalha, também não come. Vai ficar enchendo a paciência dos outros. É difícil para o músico ter a rotina fora de trabalho, de estudo, ganhar o pão de cada dia, ainda ter que se dedicar ao tempo do seu instrumento. É difícil, mas é um baita privilégio. O músico, o adorador, aquele que está à frente do ministério, recebe coisas ali no seu momento de dedicação, de ensaio, no seu momento com Deus, que a igreja só vai receber no domingo, e ele já está a semana inteira recebendo, sendo ministrado por Deus. Assim como o intercessor, assim como o conselheiro, o pastor, aquele que se dedica, ele recebe 2 vezes. Ele recebe no momento individual e recebe no momento coletivo. Uma outra coisa complicada dentro de ministério de louvor e adoração é desobediência. Gente que não sabe muitas vezes receber ordem. A palavra ordem pesa, né? Como assim ordem? Como que é ordem, querido? Ordem e decência no culto. Existem preceitos. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A arrogância é como o mal da idolatria. Então aquele que é rebelde, aquele que é arrogante, aí sai aqui do momento de louvor e adoração, às vezes 30 minutos, 40 minutos, cantando em pé, cansa, a pessoa ficou, né, com a garganta seca, precisa ir ali beber uma água, precisa esticar as pernas, tal. Aí beleza, acabou aqueles minutos, aí o diácono chega: irmão, vamos entrar para o culto, vamos sentar, vamos participar. Aí vai querer bater boca com o diácono que está orientando ele voltar para o culto. Ah, mas querido, você fez a sua parte, vamos entrar em comunhão com a igreja toda. Que negócio é esse? O diácono vai dar um toque ali, às vezes com amor. Ô irmão, fala mais baixo aí e tal. Aqui a gente está num salão que é limitado o nosso espaço. Aí olha feio para o diácono. Eu já brinquei com os diáconos, não é que o irmão olha feio, é que o irmão é feio. Né? Não fica chateado. Ah, pastor, fui chamar a atenção de fulano, ele olhou feio para mim. Não, fica chateado não, querido, é que ele é feio mesmo. Mas vai ali, querido, no canto, beba a sua água, estica as canelas, dá uma respirada e volta. Porque quando você saiu desse momento, os outros irmãos estão ali em intercessão, de repente a pregação já começou, e aí você de bênção passa a ser maldição. Olha que loucura. Você acabou de ser bênção, resposta de Deus na vida de alguém. Aí você vai lá no fundo, vai ficar conversando, vai ficar com piada, vai ficar no celular para saber o resultado do jogo, do time. Querido, a palavra de Deus diz que a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. A arrogância é como o mal da idolatria. Alguém te chamou a atenção, falou: querido, desculpa, perdão, realmente eu distraí, já estou voltando. Não seja arrogante, seja humilde. A palavra de Deus diz que Deus rejeita o soberbo, mas dá graça aos humildes.
É um desafio muito grande pertencer ao ministério de louvor e adoração. Sim, é. Tem muita exigência, tem. A gente não consegue humanamente recompensar todos os irmãos. Não, não consegue. Mas, querido, é um baita privilégio, é uma baita alegria fazer parte da edificação do corpo de Cristo. E se estar à frente da adoração, se estar à frente da edificação do corpo já não te basta, nada mais vai te bastar. Nada mais vai te bastar. Você tem que, de fato, se sentir feliz e honrado em saber que pessoas se reconciliaram com Cristo através daquele cântico, que pessoas restabeleceram a sua fé por causa daquele cântico, casamentos foram restaurados por causa daquele louvor, porque Deus habita no meio dos louvores. Amém?